Olá! Antes de você começar a assistir essa aula, você deve baixar no site a errata do artigo 100 e você vai aproveitar para arriscar o artigo 100 da sua apostila para não confundir com esse material aí. O que está valendo agora é este material que você baixou no site com 16 parágrafos. Guarde isso. Vamos lá? Bom, nós vamos falar aqui hoje sobre o regime de precatórios. E ele é tratado lá no artigo 100 da Constituição Federal, assim também como lá no artigo 78 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Vamos ler o artigo 100 da Constituição? Então nós temos, artigo 100, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estadual, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Você percebe que o pagamento vai observar uma ordem cronológica de apresentação, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Então guarde isso aí, existe uma ordem cronológica. Lá no parágrafo 1º do artigo 100, nós temos também a previsão de que os débitos de natureza alimentícia, eles gozam de preferência no recebimento dos precatórios. É como se existisse uma espécie de fila preferencial. Olha o que ele diz, parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, de vencimentos, de proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada e julgada, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. Ora, o parágrafo 2º do artigo 100, ele prevê que os débitos de natureza alimentícia que tenham como beneficiário pessoas com 60 anos de idade ou mais, ou portadores de doenças graves, eles terão preferência ainda maior para receber. É como se fosse uma fila com super preferência. Vamos recapitular aqui. Ora, os débitos da fazenda pública devem ser pagos por meio do sistema de precatórios. E quem é que paga em primeiro lugar? Ora, quem recebe em primeiro lugar são os créditos alimentares de idosos com 60 anos ou mais. E também os portadores de doenças graves. Em segundo lugar, são os créditos alimentares de pessoas que não sejam idosos ou nem são portadoras de doenças graves. E em terceiro lugar, os créditos não alimentares. Você percebe que a super prioridade para créditos alimentares de idosos e portadores de doenças graves possui um limite de valor previsto no parágrafo 2º do artigo 100, que é o triplo do valor. Ora, vamos ver agora o parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais, ou sejam portadores de doença grave definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado por lei para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitindo o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Ora, você vai perceber que eu grifei essa parte aqui na data da expedição da precatória, porque somente quem tinha essa idade que era considerado idoso na data. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionalidade desta frase. Então nós não vamos adotar aqui, desde a expedição do precatório, foi declarado inconstitucional. Essa expressão, na data da expedição do precatório, constante no parágrafo 2º, foi declarado inconstitucional pelo STF. Eles entenderam que essa limitação até a data da expedição do precatório viola o princípio da igualdade e que esta superpreferência deverá ser estendida a todos os credores que completassem 60 anos de idade enquanto estivesse aguardando o pagamento do precatório de natureza alimentícia. Você percebe aqui que é uma limitação também, que é o triplo do fixado. O que ultrapassar esse valor
ele vai entrar na ordem normal de apresentação do precatório, será pago na ordem cronológica de apresentação. Ora, o parágrafo 3º diz que o disposto no caput desse artigo, relativamente à expedição de precatório, não se aplica ao pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 4º, nós temos aqui no parágrafo 4º, que para os fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral da Previdência Social. Então nós temos aqui uma limitação, e o mínimo deveria ser o maior benefício da Previdência Social. Parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentença transitada em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até o dia 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Ora, então se a administração pública, aí, vamos supor, a União está te devendo um dinheiro, e se você apresentar o precatório até o 1º de julho de 2016, você recebe até 31 de dezembro de 2017. Se você apresentar depois do dia 1º de julho, você só vai receber no final do exercício de 2018. Então é importante essa data para se cair em prova. As decisões, as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda, de execução, determinar o pagamento integral e autorizar a requerimento do credor, atenção que não é de ofício, é a requerimento do credor, e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência, de preferência, ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Então o presidente pode requerer o sequestro da quantia, mas desde que seja seu requerimento, ele não pode fazer isso aí de ofício. Cuidado que eles podem mudar isso aí na hora da prova. No caso aqui do parágrafo 7º, o presidente do tribunal competente, que por ato comissivo, é uma ação, ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, ele incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça. Então, se o presidente do tribunal aqui, ele por ato comissivo ou omissivo, ele retardar ou frustrar o recebimento do precatório, ele responde por crime de responsabilidade, bem como perante o Conselho Nacional de Justiça. No parágrafo 8º, nós temos que é vedada, é proibida a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Então, é proibido a expedição de precatórios complementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total a que dispõe o parágrafo 3º desse artigo 100. Então, muita atenção que nós temos uma vedação aí. Continuando, o parágrafo 9º, ele foi declarado inconstitucional, por isso que nós grifamos. O parágrafo 10 também foi declarado inconstitucional. E nós vamos pular então para o parágrafo 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei de entidade federativa devedora, a entrega de créditos em precatórios para a compra de imóveis públicos do respectivo ente federado. Então aqui é facultativo, uma faculdade, não obrigatório. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios após a sua expedição até o efetivo pagamento independe de sua natureza. Ora, isso que está grifado aqui foi declarado inconstitucional pelo STF também. Parágrafo 13. O credor poderá ceder, você pode ceder, total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente de concordância do devedor, não se aplicando o cessionário o disposto no parágrafo 2º e
terceiro. Ou seja, tem a ordem de preferência, aquela pessoa que você cedeu, ela passa a ser chamada cessionário. E aí não se aplica o parágrafo 2º e o 3º ao cessionário. Vamos imaginar que você, no Tribunal de Justiça, o Estado de Minas Gerais esteja devendo algum reajuste para você de muito tempo, uma ação que vocês entraram perante o sindicato e foi julgado procedente essa ação. Então, nesse caso aqui, você quer receber antes, você pode vender a sua parte para uma pessoa que esteja interessada. É lógico que ela vai pagar um valor menor. Então, você vai ceder essa parte para essa pessoa, ela passa a ser chamado cessionário. Então, você pode ceder total ou parcialmente os seus créditos. Parágrafo 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e à entidade devedora. Então vai ter que protocolizar ao tribunal e à entidade que está devendo. Vai ter que protocolizar isso mediante uma petição, senão não tem validade. O parágrafo 15 também foi declarado inconstitucional, então nós grifamos. E aí, por último, o parágrafo 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de estados, de Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Atenção que aqui é só a União, é exclusivo e na forma da lei a União pode assumir os débitos, né, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Espero que você tenha gostado desta aula. Não se esqueça de baixar esse material e modificar a sua apostila aí, que o que está na sua apostila está desatualizado. Nós estamos fazendo a atualização agora. Um grande abraço e até a próxima aula.